Pedrinha miudinha, pedrinha da Aruanda, teu destino já estava escrito, é isso. Meu nome é Joyce Agley, sou diretora, atriz, pesquisadora, professora de teatro. Minha formação primeiro é como professora de teatro, depois de direção e depois de atuação. O mestrado em máscara do clown e doutorado em máscaras de arte e bufão, e cultura popular brasileira, as conexões. Esse é um projeto de pesquisa, mas a gente faz um projeto que abarca vários carnavais. E a gente identifica elementos de carnavais lá da Polônia, de carnavais das montanhas e da Áustria, com elementos aqui do Brasil. Então, quando eu comecei a trabalhar, a estudar o cavalo marinho como comédia de arte, foi justamente a inquietação de que eu via muitas pessoas falando que era a mesma coisa. Eu disse, gente, não é a mesma coisa. Não é, podem ter elementos que se equivalem ou que se... Eu não gosto nem de se equivalem, não se equivalem, mas que dialogam, mas não é a mesma coisa. Pelo que a gente lê, comédia de arte tinha canto, música, atuação, poesia, né? Juntos, dança. Então, você poxa, e o cavalo marinho tem canto, dança, teatro, né? As figuras, e a poesia, porque tem cantos lindos, tem verdadeiras poesias que a figura recita, né? De quando diz a lua. Aí acho bom, então é a mesma coisa. Não é. Porque onde estão as semelhanças, estão também as diferenças. No cavalo marinho é muito específico. A música é o banco, não faz parte da cena. Na comédia de arte, a música fazia parte da cena. Eram os próprios atores que cantavam, ou na cena cantavam e dançavam e tocavam o instrumento. Então não é uma reinvenção e não é a brasileirização das máscaras italianas. Não é pegar uma máscara de lá e fazer um personagem paralelo brasileiro. Não, né? Porque elementos tem da comédia de arte no cavalo marinho. Muitos elementos. Mas também tem muitos outros que não tem nada a ver. Né? Aí o projeto, o escâmbio é ver como elas dialogam. Mas a gente não se preocupa com essa questão histórica. De veio, chegou, não chegou, porque o nosso viés é pelo imaginário. Então tem caminhos subterrâneos, caminhos sombrios, no sentido de sombra que a gente não vê bem, que é muito difícil de identificar. Difícil de dizer que sim e também difícil de dizer que não. As máscaras, elas representam esses arquétipos, já é assim. Quando a gente fala de análise antropológica, né, é porque eu posso identificar nessas máscaras, no físico delas, as características delas, como é do Pantalone, né, que eu falo que ele é bem baixinho,
com as pernas, por quê? Porque ele é muito velho, a gravidade pesa. Então você vê na máscara dele, é o velho sovina mulherengo, isso tem em toda a cultura, né? O trabalhador, que sempre carrega tudo nas costas, que é Dzani, também tem em todas as culturas. O outro que quer se dar bem, que não gosta de trabalhar e sempre ponga em cima, né? Sempre vai na garupa do trabalhador. Então esses são arquétipos que existem e que você encontra em todas as culturas. Isso que é um jogo muito escondido. Se você vê também, por exemplo, no cavalo marinho, voltando para o cavalo marinho, tem muita crítica ali, escondido na puia, na lua, né? É muito bem disfarçado. Os atores da comédia dell'arte, eles criticavam até colocando em cenas características dessa classe, por exemplo, os enamorados, né, que da nossa linha a gente chama de nobile. Os enamorados é uma crítica aos donos, né, do dinheiro, dos filhos dos grandes donos, né, de castelos e reinados e tal, que são totalmente desafetados, eles são histéricos. Então é uma crítica, mas ao mesmo tempo é um respeito pelo amor. Então eles sempre tinham um jogo assim muito sábio, até muito inteligente. Pantalone é uma crítica aos velhos que se casavam com mulheres novas. Tem várias práticas na Itália tinham antigamente de velhos que se casavam com jovens. E isso para a sociedade era um fato de burla, né? Por quê? Porque o velho não vai satisfazer a jovem e está impedindo ela de procriar espécie, né? Então, ele era motivo de chacota. Tem vários quadros da comédia dell'arte que Dzani, que na verdade satisfaz a mulher do Pantalone. Então, ao mesmo tempo que tem é o patrão, o Pantalone bate, é engraçado, mas também depois quando o Pantalone sai Dzani com a esposa do Pantalone, a cortigiana, geralmente podia ser uma cortigiana, para satisfazer. Então tinha uma crítica, mas é muito bem escondida. A comédia dell'arte é muito crítica, muito mesmo. A cortigiana é um personagem à parte, ou se encaixa não, a cortigiana é uma máscara à parte. Ela não é nem um Dzani, ou uma Zania, uma serva, e nem uma nobre. Na verdade, ela é uma cortesã. E como a prática das cortesãs, ela vivia entre os nobres, ela tinha toda a permissão de perambular no universo dos nobres ali e também dos servos. A cortigiana é a única máscara que permeia esses dois universos da comédia dell'arte, o do servo e o dos nobres. É alguém que sabe muito. Esse Dottore era uma crítica às universidades que estavam surgindo, uma máscara bolonhesa. A primeira universidade da Itália foi em Bolonha. Então, ele era uma crítica a esses falsos doutores, porque a universidade também não estava desenvolvida. Então, era aquele falastrão que fala muito, mas que não sabe muita coisa. O povo que sabe mistura, combina e impressiona as pessoas, né, como o Pantalone. Então, o Pantalone tem um certo cuidado com ele, porque sabe que ele sabe de leis, que ele sabe das coisas que pode complicar para ele, mas também quer utilizá-lo, porque ele, justamente por saber de leis ou por saber de um pouco de medicina, ele pode cobrar as contas do Pantalone, né? As contas que ele tem que ninguém quer pagar, processa junto com o Dottore. Então tem um jogo entre eles muito interessante, né? de Pantalone e Dottore. Foi assim, a comédia dell'arte foi o primeiro fenômeno de globalização. Saiu da Itália, expulsa, né? Ela saiu,
foi depois que os cômicos foram expulsos, né, da Itália, no Conselho de Trento, aí eles necessitavam de gente que pudesse defendê-los, porque também tinha o decreto que se algum ator fosse pego representando, era morto, era pena de morte. Então eles precisavam de que a nobreza protegesse eles, porque a lei foi feita pelo clero. Então os únicos que poderiam segurar o clero era a nobreza. Então aí parou as críticas à nobreza, porque de qualquer maneira sempre foi a nobreza que fez todas as leis. E a comédia dell'arte combatia isso. Quando ela começou a precisar se infiltrar dentro desses espaços dos nobres para se manter protegida, foi perdendo essa coisa da crítica. E foi também quando os nobres começaram a entrar dentro dos espetáculos. E aí também foi perdendo as coisas, as características mais grotescas e carnavalescas, porque essas pessoas não viviam o carnaval, essas pessoas não tinham o mesmo o corpo de um lenhador. Então, aí foram as transformações, né, que vai acontecendo. Ela caminhou para um outro estilo, que, né, da comédia dell'arte veio aí o melodrama, né, que depois Rodoni tira a máscara, o objeto, e deixa só o ator, então já é uma outra coisa. Dessa outra coisa já surge o melodrama, né, que é a coisa mais exagerada e tal. Então não é que ela vai perdendo, ela vai se transformando, como é natural em qualquer caminho, né, de tradição. Tirou do lugar, ela tirou da Itália, porque o Conselho de Trento expulsou os atores, né, as companhias, né, da Itália, e aí foi perdendo também a força e a lembrança mesmo de onde veio. Foi misturando bastante. Então, o público da comédia dell'arte não é um público passivo, sabe? Ele é um público que trabalha junto com o espetáculo. Sempre trabalhou, justamente por causa desses diferentes dialetos, né? Que vários atores de dialetos diferentes que contracenavam na mesma cena, mas tinham que fazer o público entender toda a história, né? Então a gente diz, poxa, isso não é só um trabalho de ator, é um trabalho do público muito grande junto com o espetáculo da comédia dell'arte. E a gente resolveu, foi um espetáculo que foi concebido lá na Itália, né? E a gente vamos deixar. E o máximo que a gente faz quando trabalha ou vai para a França ou vem para o Brasil é colocar algumas palavras-chave na língua do país, mas senão ela fica quase que inteiro em italiano, assim, para ir trabalhando. A gestualização é a mesma em todas. Então a gente diz que a comédia dell'arte ela não ilustra, ela faz com que o público imagine. Então a gente, com o gesto, a gente dá a entender e o público completa. Na rua não tem uma preocupação total com o público e da recepção do público. É como o cavalo marinho, você está brincando, mas sim, você quer que o público veja. Não, se não tem público, não é bom, né? Claro que você tem essa preocupação, mas você quer se divertir também. E tanto isso é tão presente no cavalo marinho, que às vezes você nem entende o que eles estão falando, mas eles estão rindo ali, o banco, o capitão, as figuras, eles estão rindo, estão se divertindo, né? Então, para eles, assim, tem público, ótimo. Não tem público, a gente se diverte. Quando vai para o palco, você já perde a arena, né? No sentido, você já tem no mínimo semi-arena, ou você já começa a pôr iluminação, você já começa a pôr outras interferências, preocupações que nessa brincadeira não tem. Isso não quer dizer que seja ruim, só que é outra coisa, né?
O que acontece é que os atores têm um domínio tão grande como é no Cavalo Marinho que parece improviso. E parece que eles estão improvisando, assim, tanto os cantos quanto algumas coisas de cena. Parece que tudo é muito fresco, né? Tudo é muito orgânico, vivo. Não, é porque eles têm tanto domínio daquilo que para eles a improvisação está no como fazer aquilo novo, como reinventar aquilo. Então, mais virtual também é uma brincadeira, né? Os atores de comédia dell'arte se divertiam muito. E se você vai estudar a improvisação da comédia dell'arte, tem muitas regras de movimentação, regras de ritmo de cada personagem, de cada máscara, de ritmo de movimentação de cena, né, contraposição de ritmo. Então, a improvisação é altamente, mesmo a improvisação tem que saber todas as regras. Jamais um design numa improvisação vai passar na frente do pantalone, jamais vai cortar a fala. Então tem muitas regras. Então acho que às vezes as pessoas têm esse equívoco de pensar que é tudo improvisação, e improvisação nesse sentido, de que não precisa mesmo ensaiar, só marca. Não é. Não é mesmo, porque para você improvisar você tem que ter domínio da cena, da máscara e da história. Total. A comédia dell'arte ela vem do carnaval, né? Não a comédia dell'arte como teatro, mas as máscaras que fazem esse teatro chamado comédia dell'arte são carnavalescas. Elas fazem parte dos carnavais italianos. Mas você vê os carnavais, os arlequins, você vê porque a figura do arlequim no carnaval é muito forte, não só na Itália, na Alemanha, na França. A La Ursa, que aqui tem, lá tem vários carnavais. Isso é muito... você encontra lá nos carnavais, mas já perdidos nessa coisa de muito tempo. Se a gente pensar em exploração, eles já tinham vivido 1500 anos, né? Mais do que a antiguidade da história deles. Então eles foram bastante limpados nesse sentido de tirar o que era excesso. Vamos tirar carnaval, vamos tirar a festa, vamos tirar... Assim, a primeira vez que eu fui no carnaval de Veneza, eu fiquei muito triste. Porque eu imaginava uma coisa, nossa, ainda daquelas coisas que eu lia nos livros de comédia dell'arte. Então eu cheguei no carnaval de Veneza e disse, meu Deus, gente, as pessoas andando na rua fantasiadas, mas andando normais, sabe? Vão fazer a compra no mercado com o chapéu na cabeça com uma pena. Tá lá, é o vendedor da loja de máscaras vestido de dottore, mas agindo normalmente, sabe? Então, eu fiquei muito triste, decepcionada com o carnaval. Siamo a Bahia, gentil público. Meu coração fatica, poxa muito. Terra di sole e fuoco. Terra di terre e foglie. Alecrim, manjericão e canela. Que não é uma erva, mas é gostosa anche quella!